E aí, galera do nono ano, tudo bem? Beleza com vocês? Vocês estão joia mesmo? Espero que sim. Vamos então fechar a correção do bloco 1 aqui. Segue comigo aqui. Das questões 6 a 10 hoje para a gente matar esse bloco. Questão 6 vai falar do café, que houve um período da história do Brasil, no auge da produção cafeicultora, que o Brasil produzia 75% do café mundial, ou seja, de cada 4 quilos, 3 saíam do Brasil, consumidos no mundo todo. Isso é impressionante. O Brasil apostou muito no café. Não é à toa que quando o comércio internacional de café ficou ruim, a economia brasileira também ficou muito prejudicada. Mas vamos lá. Letra A está pedindo para a gente explicar os dois sistemas de incentivo à imigração, sistema de parcerias e sistema de subsídio. Nós encontramos essa resposta nesse parágrafo aqui. Olha só. A migração aconteceu inicialmente através do sistema de parcerias. Fazendeiro, aqui ó, sistema de parcerias. O fazendeiro pagava a venda das famílias em troca de trabalho em suas lavouras. No sistema de subsídio, o próprio país financiava a vinda de europeus. Ou seja, era uma forma de incentivar a vinda de mais europeus para o Brasil. Já pensou? Você tem uma viagem toda paga para você morar num outro país para recomeçar a sua vida. Então, muitos europeus, especialmente aqueles que tinham uma condição ruim lá, vieram para o Brasil, nesse sentido, nesse momento. Questão 7 vai tratar do fim da escravidão. E aí nós temos as leis abolicionistas. A lei Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa, eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia, criada em 1845, que dizia que os ingleses poderiam confiscar qualquer navio negreiro que encontrassem, de qualquer país. Uma lei abusiva, obviamente. Um país não tem o direito de controlar o outro, de entrar nos negócios do outro. Não é assim que funciona, né? Mas a Inglaterra fez isso. E a partir de 1850, nós vamos ter a criação de algumas leis abolicionistas, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, finalmente, a Lei Áurea, criada em 1888, no dia 13 de maio. Ok? Vamos lá. Letra A. Cite os 3 grupos mencionados no texto que influenciaram o processo que levou ao fim da escravidão no Brasil. No início do texto, nós temos esses 3 grupos. Olha aqui. Escravos e seus movimentos de resistência, fortalecimento de associações abolicionistas e a Inglaterra, que queria que a escravidão acabasse no Brasil para aumentar as suas vendas e os seus lucros. Letra B. Descreva cada uma dessas leis abolicionistas. Vamos voltar aqui. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Lei do Ventre Livre determinava que todo filho de escravo nascido após essa data seria livre. Lei de Sexagenários libertava escravos com mais de 60 anos. E a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Vamos para a questão 8. Assinada a Lei Áurea de abolição da escravidão. Aqui vai falar com um pouquinho mais de detalhes como que foi a assinatura da Lei Áurea. Como a gente vê aqui, Dom Pedro não estava no Brasil, por isso que foi a princesa Isabel que assinou a lei. Tem mais detalhes aqui. Letra A. Por que manter escravos em São Paulo e Minas estava muito custoso na década de 1880? Nesse parágrafo a gente encontra a resposta. Olha só. Pois cresciam as fugas em massa e os proprietários já não contavam com o exército para capturar escravos fugidos. Essa é a resposta aí. E letra B. Baseado no que estudamos, por que a quantidade de escravos diminuiu desde a metade do século XIX? Baseado no que estudamos, gente. Então, a resposta da letra B não está propriamente neste texto, apenas indiretamente. Porque a resposta está mais no texto anterior. Você vai lembrar das leis abolicionistas, que todas elas foram, com o passar do tempo, diminuindo a quantidade de escravos no país até chegar à última lei abolicionista, a Lei Áurea, em 1888, que acabou definitivamente com a escravidão no Brasil. Okay? Então, foi um processo, gente. Começou em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, a primeira lei abolicionista,
e terminou apenas em 1888, um processo de 38 anos para que a escravidão acabasse de vez. Vamos lá para a questão 9. A imagem ao lado destaca cafeicultores do Vale do Paraíba, aqui, ó, esse pessoal aqui, e setores urbanos, esse pessoal aqui. Apresenta aspectos de um período de transição da história do Brasil. Ok, o que está acontecendo? Esses dois grupos estão disputando o escravo no centro, gente. Esse grupo aqui de cafeicultores, qual era o objetivo deles? Mantê-lo escravo, manter a escravidão no Brasil. Por outro lado, o grupo republicano, mais progressista, defendia a libertação dos escravos. Olha a bandeira que eles estão segurando. Está escrito abolição. Então, dá para ver que existe um conflito entre os dois grupos e o escravo está sendo disputado entre eles. Agora que a gente entendeu a charge, vamos analisar as opções. Esse período foi caracterizado por, letra A, um interesse comum entre a elite cafeeira e os republicanos pela abolição. Não era um interesse comum, gente, era um interesse contrário. Quem queria a abolição era só os republicanos. Os cafeicultores queriam a manutenção da escravidão. Letra B, uma postura anti-abolicionista, ou seja, contra o fim da escravidão, por parte dos republicanos. Não, é o contrário. Eles eram abolicionistas. Anti-abolicionistas eram os cafeicultores. Letra C, uma posição dos cafeicultores em apoiar a abolição. Peraí, os cafeicultores não apoiaram a abolição. Letra D, diferentes interesses entre a oligarquia cafeeira e setores urbanos. Exatamente, os dois grupos estão em conflito aqui. Ok? Estão disputando o escravo. Então você vai marcar a letra D. Com certeza essa é a opção correta. Questão 10. Nós temos aqui duas tabelas. Na tabela da esquerda, a quantidade de escravos importados da África a partir de 1845, e foi ano a ano até 1852. Lembrando, gente, que a lei inglesa Bill Aberdeen foi criada em 1845, que dizia que se eles encontrassem, se um navio inglês encontrasse um navio negreiro de qualquer país, em qualquer lugar, ele seria confiscado. Era uma pressão da Inglaterra para que os outros países acabassem também com a escravidão. Em 1850, ou seja, beleza, a partir daqui, a escravidão ou melhor, a quantidade de escravos importados não diminuiu. Foi aumentando até 1848 no seu auge, aproximadamente 60 mil escravos trazidos para o Brasil. Em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, uma lei brasileira, os deputados brasileiros criaram essa lei, que dizia que agora acabou a vinda ou a importação de escravos para o Brasil, independente do lugar. Eram trazidos da África. Então, por isso que a gente observa que caiu muito entre 1849 e 1850 a quantidade de escravos e foi caindo até zerar praticamente. Em 1852 já praticamente não veio escravos, uma quantidade significativa de escravos para o Brasil. Ok? A segunda tabela vai mostrar escravos vindos de outras províncias para serem vendidos no Rio de Janeiro. A partir de 1852, ou seja, a Lei Eusébio de Queiroz já tinha sido criada, lembrando. Olha a quantidade de escravos que chegaram da África em 1852, apenas 700. Olha a quantidade de escravos que foram vendidos lá no Rio de Janeiro, que vieram de outros lugares do país. Muito superior à quantidade de escravos vindos de fora. E esse número foi se mantendo razoavelmente. Houve uma queda em 1853, mas aumentou em 54, até chegar no auge em 1856, depois foi caindo um pouquinho. Então, a gente observa que aqui houve uma certa manutenção dessa venda de escravos no Rio de Janeiro, enquanto a importação de escravos já havia praticamente zerado no país. Vamos lá. Tomando como referência a lei inglesa do Bill Aberdeen em 1845 e a lei Eusébio de Queiroz em 1850, as tabelas acima sugerem que, vamos ver qual opção está certa a partir dos números da tabela. Grande parte dos escravos brasileiros era de negros nascidos no Brasil, o que tornou indiferente à escravidão o fim do tráfico. Isso aqui está errado, ó.
tornou indiferente a escravidão, ou seja, não fez diferença a Lei Eusébio de Queiroz? Lógico que fez diferença. A quantidade de escravos importados diminuiu, drasticamente. Então, está errada a letra A. Letra B, as duas leis, Bill Aberdeen e Lei Eusébio de Queiroz, resultaram na redução da escravidão no Brasil. Não necessariamente. Por quê? A Lei Eusébio de Queiroz diminuiu a quantidade de importação, mas houve um intenso comércio interprovincial de escravos no Brasil. Então, não é bem essa, não. Ocorreu uma redução da chegada de africanos no Brasil, quando a Inglaterra passou a aprisionar navios negreiros, tornando desnecessária a lei brasileira extinguindo o tráfico. Errado. Porque a lei do Aberdeen foi criada em 1845, a lei inglesa, e houve um aumento da quantidade de escravos. Olha só, a lei Bill Aberdeen não foi eficaz no Brasil. Não resultou na diminuição de importação de escravos. Apenas a lei Eusébio de Queiroz fez isso, que é uma lei brasileira. Ok? Então, a lei brasileira foi necessária sim. Letra D, só sobrou ela, mas vamos conferir a resposta. As pressões inglesas e o fim do tráfico foram responsáveis pelo crescimento do comércio interregional, que sustentou a escravidão nas áreas de expansão cafeeira. Exatamente isso. O tráfico acabou em 1850, quase zerou a importação, mas a venda interprovincial, ou seja, de uma província para outra, o comércio interno de escravos no país continuou a todo vapor. Letra D é a opção certa, com certeza. Ok, gente? Tudo certinho? Qualquer dúvida pode me mandar lá no Telegram que a gente esclarece, beleza? Sigam em frente, não desanimem, não deixem de estudar, de fazer os blocos direitinho, tá bom? Porque vai dar certo, a pandemia vai passar, nós vamos voltar para a escola. Até a próxima, fiquem com Deus, beleza?